mais uma vez agradecer a equipe da Maison, que trabalhou de uma maneira muito generosa durante todo esse período. A gente foi muito bem acolhido pela Alice Colemon e toda a sua equipe, e a gente mais uma vez agradece. Eu não sei se no ano que vem ele vai ter condição de fazer ciclo, espero que sim, não é? Mas se isso acontecer, a gente está pensando em antecipar, porque vai ser um ano eleitoral, e talvez assim, junho, julho, não é? Mas vocês vão ser informados, a gente já está começando a organizar, a pensar os temas, os conferencistas, viu? E é um trabalho que a gente faz com muita paciência. Apesar de o governo não ter nenhuma paciência com a gente, mas isso insiste, né? Bom, o nosso conferencista de hoje vocês conhecem, não é? Quer dizer, é uma figura incrível, tem dado uma contribuição enorme aos nossos ciclos, desde as primeiras mutações, não é? Quer dizer, o Renato Lesser, é até difícil de apresentar, porque além de um grande pensador da filosofia política, né, que é do ceticismo, também fez um trabalho maravilhoso da Biblioteca Nacional, e a gente tem que reconhecer que o trabalho que foi feito na Biblioteca Nacional foi feito pelo Lesser. Quer dizer, eu quero deixar isso registrado porque há uma tendência a se apropriar do trabalho de outras pessoas hoje, não é? E tem que ser reconhecido esse trabalho. E, na realidade, é o seguinte, quando eu pensei em fazer o ciclo sobre o progresso, uma das primeiras pessoas a quem eu recorri foi o Lessa. Quer dizer, e eu não vou mais falar, porque na realidade é o seguinte, é difícil a gente ter o Lessa aqui entre a gente, porque ele vive viajando, Paris, Washington, Itália, atualmente ele leciona em Paris, Bahia também, não é? Bom, a gente só tem a agradecer imensamente mais uma vez a contribuição desse bom pensador e passar a ele a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Dalton, pelas palavras. Agradeço a todos por terem vindo. E reza uma antiga máxima, não sei se francesa ou brasileira também, tudo é bien quand finit bien, né? Tudo é bom quando acaba bem, o que põe sobre mim um peso insuportável, já que essa é a última conferência do ciclo. Eu gostaria de preparar vocês, caso seja necessário, para uma pequena alteração na máxima. Tudo é bom, mesmo quando acaba mal, tá? Para vocês não serem deprimidos caso acabe mal. Tá? Terá valido a pena, pelo menos até a penúltima conferência. Bom, é sempre uma alegria imensa, eu falo isso não apenas por polidez, quer dizer, para participar desses ciclos, quer dizer, estar nesses ciclos, ser nesses ciclos, mais do que participar. E esse ano uma alegria especial, porque o presidente Michel Temer e o seu ministro Roberto Freire não gostariam que eu estivesse aqui, o que me dá uma alegria imensa de estar aqui. Aliás, gostaria que nenhum de nós estivesse aqui. Nós assistimos e a presença de vocês, inclusive, tem esse significado, como dizem os portugueses, tem esta mais-valia, tem esse significado a mais por conta da violência que sofremos nesse ciclo, quer dizer, o ciclo que há 30 anos procura exercer e estimular o pensamento, foi considerado pelo Ministério da Cultura como uma atividade não cultural, que é uma coisa extraordinária. Então, percepção de mutação do significado das palavras. Eu imaginava que sabia o que era uma coisa cultural, agora vi que não sei do que se trata. Confesso que estou confuso. Né? Bom, como a Adalto disse, eu não sei se eu fui a primeira, mas já há muito tempo, quando o Adalto começou a pensar esses ciclos sobre a ideia do progresso, nós conversamos bastante e eu conheço a preocupação que o Adalto sempre teve com relação a isso, quer dizer, não fosse ele um aficionado do Paul Valéry, né? E o heideggeriano meio cachê, né? Tá certo? E, enfim, incomodado com a centralidade que os processos de aceleração tecnológica acabaram tendo na nossa experiência. Né? Quer dizer, a humanidade que até um certo ponto da sua história teve uma relação com a tecnologia, como se a tecnologia fosse uma prótese, na verdade, um acréscimo da nossa capacidade de manipulação da natureza, né?
já tinha alguns problemas, mas era um pouco a nossa idade inocente. Nós passamos a viver uma experiência civilizatória na qual nós somos, na verdade, utilizados e damos movimento aos utensílios que a aceleração tecnológica coloca no mundo. Né? Então, esse é um tema que sempre preocupou a mim e a várias pessoas que estão participando desses colóquios, dessa série, né? E é uma oportunidade extraordinária, né? De botar um ciclo especificamente com relação a isso. E eu comecei a pensar sobre o que eu traria para vocês aqui, para a nossa conversa, e tomei a seguinte decisão, quer dizer, a ideia é a seguinte, quer dizer, a aceleração tecnológica, com todos os seus efeitos sobre a configuração da sociedade contemporânea e, sobretudo, com todos os seus efeitos sobre o planeta, né, se nós lembrarmos da reflexão obrigatória do Hans Jonas, do livro Princípio e Responsabilidade, ela pode ser pensada como sintoma de um processo de autonomia do sistema científico-tecnológico com relação a outros sistemas e outras dimensões presentes na sociedade. Esse é um tema antigo, o tema da autonomia. É um tema que, por exemplo, o melhor da tradição sociológica contemporânea, como o autor, por exemplo, Niklas Luhmann, né, chamou a atenção já há muito tempo. Quer dizer, sociedades, quando se complexificam ao longo do tempo, elas se complexificam através da diferenciação das suas atividades, e essa diferenciação gera sistemas autônomos, né? Sistemas que vão se autonomizando de contextos mais simples e vão se complexificando. Acho que um bom exemplo disso a gente pode encontrar no processo por exemplo, de divisão do trabalho, né, estudado por Emile Durkheim no final do século XIX. Emile Durkheim é um livro que é um dos clássicos da teoria sociológica, chamado A Divisão Social do Trabalho, um livro magnífico. Fez uma comparação entre a divisão social do trabalho em sociedades que naquela época se chamavam de sociedades simples, né, sociedades pré-modernas, e sociedades contemporâneas, e mostrou que nas sociedades simples, né, ou pré-modernas, a divisão do trabalho era restrita, havia pouca divisão do trabalho, e a relação entre as partes da sociedade que se separavam pelo fato de terem funções diferentes se dava de maneira espontânea, de maneira natural, uma maneira que eles chamavam de solidariedade mecânica. Havia uma solidariedade mecânica entre os membros da sociedade, cuja diferenciação era pequena. Uns caçavam, outros coletavam, outros, colhiam frutos, enfim. Divisão sexual do trabalho, essas são formas pouco complexas de divisão do trabalho, e o liame social era mecanicamente construído através da interação tradicional entre os membros dessa sociedade. Isso é distinto no padrão das sociedades contemporâneas, que o Durkheim está falando no final do século XIX, hoje isso só se complexificou, nas quais a divisão do trabalho ela é inabarcável, nós não damos conta mais como descrevê-la de uma maneira minimamente compreensiva, e o padrão de ligadura que se estabelece, segundo o bom Durkheim, ele chamou de solidariedade orgânica. Quer dizer, ou seja, a sociedade teve que criar instituições, formas jurídicas, órgãos de integração para uma diferenciação que ocorreu dentro dela em função da própria complexidade social. Então, a ideia desse brilhante teórico social, que foi o Niklas Luhmann, é que os sistemas sociais, por natureza, produzem diferenciação, e essa diferenciação gera segmentos dotados de autonomia, maior ou menor autonomia. E o paroxismo da autonomia se dá quando esses sistemas autônomos passam a ter um mecanismo de funcionamento autorregulado. Quer dizer, a sua regulação não depende mais da interferência ou dos outros sistemas que com ele interagem, ou de algum sistema superior, quer dizer, o governo, alguma coordenação superior, seja o governo, o legislativo, ou qualquer outro órgão de interesse público, que coloque limites, defina pautas desses subsistemas. Quer dizer, há uma tendência de que alguns sistemas sejam dotados não só de autonomia prática, né, como dotados de uma lógica de funcionamento pela qual eles são as referências para si próprios. Porque no jargão de um pensador que eu vou utilizar muito daqui a pouco, Karl Polanyi, é a ideia de um sistema autorregulado. O que é o sistema autorregulado?
É um sistema cuja lógica depende exclusivamente de processos endógenos, de processos internos. Polanyi vai ser um dos heróis aqui da minha apresentação, porque ele descreveu de maneira magistral a autonomia de um desses subsistemas que aconteceu no início do século XIX, que foi o sistema econômico, né? O mercado, quando a economia se destaca do resto da sociedade, deixa de ser limitada por outros fatores, passa a ser regulada por si mesma, pela sua própria lógica, e numa fase posterior passa ela a regular as outras dimensões. Para fugir, durante 2 minutos dessa aridez toda, eu ainda estou sob efeitos de corticoide que eu tive que tomar em função de uma grave urticária que eu tive, quando li no jornal há 2 dias atrás que está sendo fundado um partido que é apresentado pelos seus líderes como um startup. Um novo startup para empreendedorismo. Exatamente. Esse é um exemplo, né, do sistema econômico que não só se autonomizou, criou suas próprias regras internas de funcionamento, como define a linguagem de organização dos outros sistemas, no caso, o sistema político. O sujeito funda um partido como se ele fosse o CEO, né, de uma empresa. Né? Enfim, há precedente. Né? Acho que ele tirou, na verdade, o exemplo do gestor que foi colocado no papel de prefeito de São Paulo, né? Pode ter sido o paradigma disso. Mas, de qualquer maneira, a diferenciação é um fenômeno inerente a qualquer sociedade. Aquela ideia de uma sociedade totalmente compacta é um sonho russoniano, que está lá no início do discurso sobre a origem da desigualdade dos homens, na segunda metade do século XVIII. Né? Inventa e imagina uma sociedade completa. Na verdade, uma pré-sociedade, né? Antes da própria sociedade, né? Na qual os seres humanos não se diferenciam entre si, não se diferenciam da natureza. O senhor imagina essa figura, imagina sabendo que aquilo não existia, mas imaginou justamente para poder fazer a crítica da sua própria sociedade, que já estava inapelavelmente fragmentada e diferenciada. Então, o que eu quero fazer aqui não quero fugir do tema do progresso, mas quero inscrever, não quero tratar do tema do progresso como se ele fosse um tema autônomo. Eu quero, na verdade, inscrever esse tema do progresso num conjunto de autonomizações que a experiência social dos seres humanos passou ao longo pelo menos da modernidade. Quero fazer referência a isso para melhor iluminar o que está em jogo com a ideia de progresso. Tá? E partir, portanto, de uma reflexão sobre a ideia de autonomia, e o título que eu utilizei para isso foi A Vertigem da Autonomia. Quer dizer, a ideia de uma autonomia que se autonomiza cada vez mais, perdão do pleonasmo, dando exatamente a sensação da vertigem. Quer dizer, uma coisa que não tem término, não tem fim à vista. Todo mundo gosta de autonomia. O termo autonomia, ele está fixado de uma maneira indelével nas nossas mais fundas expectativas. Ninguém acha ruim a ideia de autonomia. Os liberais do século XVII, por exemplo, inscreveram, né, na tradição da filosofia política a ideia de que os indivíduos, os seres humanos, são dotados de autonomia, de individualidade, possuem direitos naturais, que lhes são inerentes, chamados direitos negativos, e qualquer autoridade minimamente legítima é obrigada a se estruturar na perspectiva da garantia e da proteção desses interesses naturais, desses direitos naturais, que John Locke, no paradigma dessa tradição no século XVII, definia como direito à vida, direito à liberdade e direito aos bens. Tá? Essa ideia de bem aqui é uma ideia que deve ser entendida numa chave pré-capitalista. É a ideia do mínimo necessário que o sujeito humano tem que ter para ter concretamente autonomia, poder ser um sujeito autônomo no mundo da vida. Então, a velha tradição liberal, né, já, portanto, insistia na importância, valorizava a questão da autonomia como um atributo emancipatório, um atributo, pelo menos, positivo de cada indivíduo. Na linguagem contemporânea, a ideia de autonomia também aparece, né, sobretudo com o multiculturalismo, né, com a proliferação das ideologias do reconhecimento, do reforço identitário, de modo que a ação no mundo ela depende fundamentalmente da presença de identidades naturalmente constituídas, dotadas da sua própria autonomia. Então a autonomia tanto está presente naquilo que foi tipicamente moderno entre os liberais do século XVII, quanto está presente também nas demandas por reconhecimento, enfim, das demandas mais recentes por reconhecimento que tem
povoar o imaginário político contemporâneo. Pois bem, todo mundo quer autonomia, mas, por outro lado, a demanda por autonomia, hoje, ela não pode desconhecer o fato de que nunca fomos tão interdependentes. Nunca fomos tão interdependentes, o que já põe um problema no nosso horizonte, que é a valorização da autonomia, seja ela individual ou identitária, ela opera no recalque da necessidade da complementação comunitária. A ideia de uma percepção totalizante da experiência social. Né? Quer dizer, a ideia de que nós somos autênticos quando somos iguais, idênticos a nós mesmos, quando eu sou eu no meu solipsismo, ou quando eu estou com aqueles que são rigorosamente iguais a mim. Tá? Num liame tão denso que ninguém pode falar pela gente, só nós podemos falar por nós mesmos. Não há intersubjetividade, não há transitividade, não há empatia. Tá? E não havendo empatia, não há política. Não há política, porque o laço político depende de um mecanismo imaginário que faz com que eu me permita falar com qualquer pessoa, independentemente de quem é essa pessoa e da agenda que ela tem. Se isso for vetado, em nome do princípio da autonomia, nós estamos abrindo mão, né, de uma reserva crítica e de resistência, que é produzir um coletivo muito mais compreensivo, muito mais amplo do que nossos programas específicos de busca de autonomia. Essa é uma das aporias, um dos problemas que nós encontramos na discussão contemporânea. O desejo de autonomia, explicável, justificável do ponto de vista sociológico, e o desarmamento político diante da dinâmica mais geral, agregada, que define a própria vida social. Agora, um outro ponto, que é esse realmente que eu vou usar para dar partida da minha reflexão, é chamar a atenção de vocês para dois significados possíveis da ideia de autonomia. Tá? Uma ideia é a autonomia como um desejo de diferenciação. Tá? Quer dizer, eu me autodeclaro autônomo, eu me junto com pessoas parecidas comigo e nós nos declaramos autônomos. Seria, na verdade, a ideia de autonomia como dimensão cultural, adesão ao valor da autonomia como forma de construção de sujeitos sociais, né? Através de uma adesão simbólica a um conjunto de valores, um conjunto de ideias que diferenciam uma certa identidade das demais. Essa é uma ideia. Portanto, é uma ideia de autonomia construída socialmente através dos mecanismos de elaboração simbólica que nós dispomos. Outra ideia, que é essa que eu quero explorar, tá? Embora vá voltar primeiro, mas no final da apresentação, que eu queria ter a felicidade de ter a sensação de que transmito a vocês, é a autonomia como princípio formatador da própria dinâmica do social, independentemente da gente querer ou não, desejar ou não, certo? Nos constituímos como sujeitos pessoais ou coletivos autônomos. Independentemente disso, a dinâmica societária, a dinâmica histórica e societária, ela é caracterizada por um processo de crescente fragmentação e de autonomização de partes da sociedade com relação umas às outras. Um desses fatores contemporâneos de diferenciação, como eu disse no início da minha fala, é o sistema científico-tecnológico, que, dotado de uma lógica própria, ele tem o seu desenvolvimento pautado não por injunções exteriores, por demandas exteriores, mas ele tem o seu desenvolvimento pautado, tende a ser exclusivamente por dimensões que lhe são inerentes, que lhe são autônomas, que lhe são endógenas. Tá? Portanto, desenvolvendo com o resto da sociedade um comportamento um tanto quanto solipsista, tá? Como se as dinâmicas sociais externas, tá? Elas não fossem, digamos assim, significativas para a gestão, vamos chamar assim, desse subsistema isolado. Quer dizer, esse é um subsistema que decolou, tem a sua própria lógica. Mais inovação leva a mais inovação, leva a mais inovação ainda. Quer dizer, todos nós usamos aparelhos, né, computadores e telefones, cuja capacidade tecnológica é infinitamente, mas significativamente superior às nossas necessidades imediatas de utilização. Poderíamos viver tranquilamente com gadgets com muito menor taxa de complexidade, como que a gente vê. Nós usamos 20%, 30% da complexidade dos nossos aparelhos. No entanto, quantos de nós aqui, trabalhando nos seus computadores domésticos, recebem uma mensagem, não sabe de onde, do além, né? Então, assim, atualize o seu sistema operacional ou você não vai receber tal coisa.
Pô, mas eu estava tão feliz com o meu sistema operacional, e agora eu sou ameaçado. Se você não atualizar, não vejo a conta no banco, não pago conta. Quer dizer, minha vida vira um inferno, porque eu dependo daquela geringonça. Né? Então, quer dizer, essa é uma aceleração tecnológica não demandada, induzida. Né? Certo? Evidentemente que eu não estou aqui fazendo proselitismo pelos bons tempos, em que mandávamos cartas, não é isso? Esperávamos pacientemente 15 dias para as cartas chegarem. Hoje um atraso de 15 segundos do e-mail é uma ofensa gravíssima. No WhatsApp então nem se fala, porque a gente sabe que o sujeito abriu o WhatsApp e tal, pô, se não responder. Quer dizer, é uma aceleração tecnológica brutal que impõe uma aceleração das rotinas e das interações. Sem que tenha havido um pacto entre a gente. O seguinte, vamos acelerar a vida, está muito parada, vamos dar uma acelerada. Eu desconheço um pacto dessa natureza. Certo? Então, posso estar exagerando, mas Max Weber dizia que exagerar é a nossa profissão. Né? Que exagerar, para o argumento ficar um pouco claro. Mas, de qualquer maneira, é uma lógica de aceleração que escapa da decisão ordinária dos sujeitos humanos. Tá? Qual é a taxa qual é a velocidade que nos seria palatável? Então, essa discussão em um país, quer dizer, não é o Brasil. Alguns países abrem até um pouco mais essa discussão, mas, de modo geral, o sistema tende a esse princípio de autonomia. Então, a aceleração tecnológica é um desses princípios, como eu estava dizendo. Esse sistema passa a operar com index sui, o índice de si mesmo, algo que contém em si mesmo os fundamentos justificativos para a sua própria lógica. Fundamentos justificativos, esse é um ponto importante. A ideia de um sistema autônomo que contém em si mesmo a sua própria justificativa. Isso viola qualquer cláusula da tradição da filosofia moral e da filosofia política. Quer dizer, a ideia de que o juízo sobre a ação de alguém, ele não pode ser um juízo exclusivamente de natureza interna. Né? Se a ação humana tem efeitos externos, é recomendável que os juízos sobre os significados da ação humana sejam executados por outrem. Tá? E mesmo os filósofos que chamam a atenção para a importância do auto-juízo, definem o exercício do auto-juízo como se fosse feito pela terceira pessoa, por alguém da terceira pessoa. O Adam Smith, por exemplo, chamava de homem, the man within the breast. Tenho em mim o sujeito no peito. Né? Toda vez que eu faço alguma coisa, diz, não faz isso, não é legal, não está correto. Quer dizer, a internalização de um sujeito imaginário, que é uma terceira pessoa, quer dizer, falar a terceira pessoa do singular, e que seria observador da minha própria ação. Então, a afirmação desse tipo de autonomia moral, né, de que o melhor juízo sobre uma ação determinada é exclusivamente o juízo daquele que faz a ação, isso é interdição completa de qualquer conversa, de qualquer discussão pública a respeito do que queremos, do que é tolerável, do que é razoável para a definição de uma comunidade política. Então, esses sistemas, alguns deles tendem a ser autorregulados, e sendo autorregulados, não apenas não dependem mais da dinâmica externa, como criam eles mesmos os mecanismos internos da sua própria verificação. Quantos de nós já vimos enunciados de economistas dizendo que o juízo sobre a economia tem que ser feito do ponto de vista da razão estritamente econômica? Quantos de nós já vimos a apresentação de modelos de política econômica em que a premissa do formulador é vamos desconsiderar variáveis políticas, vamos só pensar nas variáveis econômicas? Exatamente esse efeito de artificialmente segmentar a experiência e criar nichos ontológicos exclusivos, autonomizados com relação ao conjunto da vida social. Muito bem, então, esses são exemplos contemporâneos, mas o tema da diferenciação, ele está há muito tempo entre nós. Tá? Alguns sociólogos importantes do século XIX e século XX chamaram a atenção para isso, tal quanto Parsons, por exemplo, foi ele que cunhou essa linguagem dos subsistemas. Tá? Na chave da filosofia política moderna, Jean-Jacques Rousseau escreveu páginas brilhantes sobre isso, e é sempre bom voltar a Rousseau. Sempre bom voltar a Rousseau em qualquer caso, mas nesse aspecto é bom voltar a Rousseau, no belo discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, né? E Rousseau, enfim, é um discurso que ele escreve em resposta a um concurso proposto pela Academia de Dijon, né, que queria saber se a desigualdade entre os homens ela era entre os humanos, né? Na época falavam entre os humanos, se ela era autorizada pela lei natural, se ela era
se a história autorizava a desigualdade. Rousseau concorre a isso, e ele é o único a responder que a lei natural, que a história, etc. e tal, não autoriza, não há nenhuma autorização. A desigualdade ela é um absurdo. Todo mundo respondeu que autoriza, inclusive o vitorioso do concurso foi o padre Paulo, tirou o primeiro lugar, medalha de ouro, e que disse que a desigualdade é isso mesmo, que Deus, Adão e Eva, enfim, a história toda. Tanta desigualdade é o que é. Rousseau foi reprovado, os jurados, inclusive, disseram que nem conseguiram ler o texto porque era mal escrito. É uma das peças mais bonitas da literatura filosófica, político-moral do século XVIII, uma beleza de texto. Mas por que ele comparece aqui na minha apresentação? Porque o Rousseau ele diz algumas coisas, mas delas são muito famosas. A ideia de que os seres humanos naturais, pré-sociais, tá, eles são caracterizados por uma situação de igualdade. As diferenças existentes são diferenças físicas, mas não morais. Um é mais alto, outro corre mais, outro enfim. Mas essas diferenças físicas são acidentais. Do ponto de vista moral, são todos iguais e equivalentes. Então, caracteriza, portanto, uma igualdade natural e a posse de um sentimento natural de piedade, que é a reação piedosa, instintiva, diante de qualquer ser que sofre. Instintiva, tá certo? Sem reflexão. Depois os homens começam a ficar civilizados, tá? Certo? E o que faz com que Rousseau diga coisas fantásticas. Porque só o homem é capaz de se tornar um animal depravado. Tá? Porque a gente vai piorando com a civilização. E como vão piorando com a civilização, nós podemos até ser piedosos. Nós vamos ter que aprender a ser piedosos. E vamos praticar uma piedade reflexiva. Enquanto que o homem natural, os humanos naturais, eram irreflexivamente piedosos. Isso todo mundo sabe do Rousseau, a piedade e a igualdade. Mas tem uma dimensão lá que nem sempre se presta atenção, é que Rousseau dizia o seguinte, além dessas duas características, há uma característica específica dessa espécie, que é a capacidade do aperfeiçoamento, que é o que faz o diferencial, segundo não só Rousseau, isso é Buffon também, isso é antropologia do século XVIII. O que diferencia este animal, né, depois vai ser chamado de Homo sapiens, dos outros animais, é que na relação com a natureza, esse animal acrescenta coisas. Que seja uma pedra lascada, que seja uma ponta de flecha, que seja o mínimo tecnológico. Vamos imaginar o mínimo tecnológico? O mínimo tecnológico já é a natureza mais X, já não é só a natureza. Enquanto que as outras espécies, segundo Rousseau, seguem o que Freud depois vai chamar de destino do seu próprio instinto. As outras estão programadas biologicamente para agir de uma determinada maneira. Esse programa é um programa natural, escrito no instinto. Enquanto que os humanos, evidentemente que há destino do instinto nos humanos, mas, sobretudo, nos humanos há destinos culturalmente inscritos. E isso se deve ao fato de que os humanos são capazes do aperfeiçoamento. Então, eles nunca repetem, eles sempre acrescentam, sempre suplementam. E quando suplementam, criam entre eles e a natureza elementos de mediação. De modo que toda vez que estamos com a natureza, né, a nossa relação com a natureza é mediada pela cultura. Nós nunca estamos com a natureza. A cultura se impõe como mediação obrigatória. Nós culturalizamos a natureza porque a manipulamos, porque a submetemos a uma certa lógica de intervenção de utensílios. Tá? Isso é maravilhoso, porque enfim, uns vão caçar, outros vão pescar, enfim. A comunidade fica mais animada, mas a ideia de Rousseau é que, com o tempo, com a adição infinitesimal dessas adições ao longo do tempo, os seres humanos param, isso é chamado no final da Idade de Ouro, segundo ele, os seres humanos param e olham para si mesmos e percebem que já não são os mesmos. Porque nos primeiros estágios dessa capacidade de criação de utensílios, nós não nos diferenciamos. A sociedade não está dividida ainda, mas a partir de um certo grau de inovação, de complementação de utensílios, da manipulação da natureza e nas nossas interações, começa a haver divisão. Inocula-se na sociedade, segundo Rousseau, um vírus que vai perdê-la no futuro, que é a primeira diferenciação. A primeira, segundo Rousseau, se não me engano, é o casamento monogâmico. Né? A ideia
a família sedentária, o casamento monogâmico, né? A sedentarização do amor, como eles chamam. Né? Outra que segue a isso é, evidentemente, a propriedade. Essa a propriedade, ela abre um fosso nunca mais transposto entre os que têm propriedade e os que não têm. E essa lógica de divisões, de separação, a invenção da linguagem. Invenção da linguagem, no primeiro momento, é visto como mais um utensílio desse. Mas como a língua ela é variada, ela não é a mesma, salvo antes de Deus destruir Babel, mas depois de Babel a língua é incontável a quantidade das línguas faladas. A língua, que no primeiro momento é um instrumento que facilita interações, ela é um instrumento de afastamento e separação. Tá? O Estado, tá? Esse é, segundo Rousseau, talvez o pior de todos. Né? A inscrição na comunidade humana de um princípio de vertebração, segundo o qual alguns mandam e outros devem obedecer. Não sei se está clara a ideia, quer dizer, a sensibilidade de Rousseau para a ideia de que o que fez com que o homem naturalmente igualitário chegasse ao ponto que chegou no século XVIII, para Rousseau era insuportável, né? Ficou por lá, né? Enfim, o que fez com que os humanos saíssem de uma experiência originária e igualitária, uma experiência de desigualdade, diferenciação, alienação, que a descrição que ele faz é pesada, exatamente, em grande medida, um lento processo de adições, de suplementações, né? Que, se por um lado, tornou a vida mais confortável, mais diversificada, mais rica digamos assim, em diversidade de situações, mas, por outro lado, quanto mais complexa ela é, mais ela se afasta do momento originário. O ponto interessante do Rousseau é que esse momento originário, para ele diz claramente, nunca ocorreu, nunca existiu. Nunca houve uma sociedade igualitária, não existe uma sociedade igualitária, nunca existirá. Tá? E o meu argumento aqui é o seguinte, na verdade, o que eu quis fazer, Rousseau, incorporando já o espírito, o que eu quis fazer foi contar para vocês uma história, como é que a desigualdade deu passagem para a igualdade. E quando eu comecei a contar essa história, a primeira coisa que eu fiz foi suspender todos os fatos. Os fatos não me interessam. Porque essa sociedade originária, igualitária, embora não exista, dela temos que ter noção precisa para melhor avaliarmos a nossa condição presente. Isso é um passo genial da filosofia política do século XVIII. É a evocação de um princípio de irrealidade, mundo igualitário, como condição de observação crítica do mundo real, do mundo não igualitário. E Rousseau, com isso, cria uma sensibilidade que não todo mundo, mas as pessoas de bem, de um modo geral, no certo sentido, compartilham, que é representar a diferença social como desigualdade, como uma coisa que incomoda em alguma medida. Tá? E a diferença social só pode incomodar se a gente tiver, de alguma maneira, ficcionalmente, na cabeça, a ideia de uma experiência social igualitária, coisa que ninguém aqui viu, o que não impede que a tenhamos na cabeça. Tá? Inclusive como forma de avaliação crítica do mundo tal como ele é. Então, eu perdi um pouquinho de tempo com Rousseau para mostrar como é que a crítica social de Rousseau, que muita gente considera como uma crítica fundada na alienação do homem com relação à natureza, na invenção da propriedade, ela está calcada também na progressiva diferenciação da sociedade, divisão do trabalho, divisão da sociedade em partes que não se comunicam, e na nossa incapacidade coletiva agregada de juntar isso, de pensar isso conjuntamente. Né? Ele não tinha lido Talcott Parsons, evidentemente, tinha mais o que fazer, nem o Niklas Luhmann, né? Mas a ideia era de que, quando a sociedade se fragmenta, os habitantes de cada fragmento tendem a tornar cada fragmento o seu universo. E absolutizam, portanto, a experiência da vida desse próprio fragmento. Então, a ideia, né, quer pela história, quer pela sociologia, quer pela tradição da filosofia política, é de que o tema da autonomia e da fragmentação, ela está presente entre a gente. Né? Quer como valor cultural, queremos ser autônomos, quer como padrão macro-sociológico de longa duração. O que eu quero fazer, agora na parte final da minha apresentação, é indicar para vocês alguns padrões que eu isolei aqui, que eu tentei agrupar, alguns padrões de autonomização que, num certo sentido, tiveram presente na experiência social e cultural dos humanos.
E, evidentemente, que a motivação dessa reflexão é o processo de autonomização do sistema tecnológico científico, mas alguns dos mecanismos de autonomização que eu vou mencionar aqui são formadores, quer dizer, encaminharam processos que permitiram que, num dado momento, se desse um processo de autonomização da razão tecnológica e científica. Então, eu vou da maneira mais objetiva possível, pular anedotas e tal, e deixar tempo para a gente conversar. Deixa eu falar um pouco desses processos de autonomização. Pela ordem, eu nomeei esse processo da seguinte maneira. Eu imaginei que, dando uma olhada assim genérica da experiência dos humanos, da modernidade, do início da modernidade para cá, a gente possa falar de pelo menos 6 macroprocessos de autonomização. Vamos imaginar a metáfora do Big Bang, né? Que vale para a cosmologia, quer dizer, a ideia do universo formado pela explosão de um núcleo originário coeso, compacto, né, que produz fragmentos que ainda estão em expansão. Né? Essa metáfora pode ser aplicada também para diversificação social. Em alguns momentos, a história das sociedades ela sofre Big Bangs, elas fragmentam, se dividem, se subespecializam, né, criam segmentos, né, que vão se autonomizando uns com relação aos outros. Então, eu imaginei o seguinte: um Big Bang que a experiência humana experimentou, pelo menos 2 vezes, uma na antiguidade grega clássica e outra no início da modernidade, foi o que alguns pensadores, ainda que o termo seja muito polêmico, alguns pensadores chamam de alguns pensadores chamam de secularização, a ideia da secularização. Isso é um termo muito contestado, né? Entre os secularizólogos há uma discussão muito grande a respeito disso, críticas à ideia. Eu não vou entrar nisso. Se provocado na conversa, ok, eu vou aceitar a provocação, mas entrar nisso vai me desviar do que eu quero falar. Genericamente, o modo da secularização que ocorreu entre os gregos do século V para o século IV e entre os ocidentais modernos do século XIV e XV é um macroprocesso pelo qual a teologia, quer dizer, macroprocesso pelo qual a vida social, né, enfim, a vida prática, a vida histórica dos seres humanos, ela se descola progressivamente do sistema teológico. Quer dizer, no modelo dito poético grego, né, e no modelo medieval pré-século XIII, né, sobretudo no modelo medieval, a razão teológica é uma razão que abarca a totalidade, toda a totalidade possível do ser. Okay? Quer dizer, era um mundo teologicamente descrito, né, teologicamente fundamentado, teologicamente gerido. A própria ideia de política, que certamente ali existia, era uma ideia da política embebida, envolvida num sistema teológico mais amplo, por vários processos. Eu vou mencionar um só, que a meu juízo é o mais importante. Essa bolha teológica, ela se abre e dela sai uma outra dimensão, que é a possibilidade de pensar a sociabilidade humana a partir de uma referência não mais exclusivamente teológica, pensado em outros termos. Quer dizer, portanto, é um processo de autonomização da experiência humana com relação à vivência teológica. A autonomização, meus amigos, ela sempre é autonomização com relação a alguma coisa. Senão ela não faz sentido. Né? Isso se dá no mundo grego através de um processo fundamental, que foi o da descoberta da política, da invenção da política. Né? A percepção que se tem, se não foi de um dia para o outro, isso foi uma obra coletiva ao longo do tempo, a percepção que se começa a ter em algum momento de que se a natureza, a physis, ela é dotada de regras e de leis e de modos próprios de funcionamento, a experiência humana também é dotada das suas próprias regras, mas a natureza das regras naturais é diferente da natureza das regras sociais. Isso fica mais ou menos visível quando as cidades começam a se constituir e quando questões de natureza prática começam a pedir a intervenção humana, começam a pedir a deliberação. Quer dizer, até, por exemplo, Homero, até Hesíodo, a ideia que a gente tem da ação humana é de uma ação totalmente controlada e dirigida pela vontade dos deuses e pelos ciclos naturais.
Né? Quer dizer, a sociedade e a ação humana estavam embebidas dentro da physis. Né? Quer dizer, e a physis, evidentemente, é o universo que contém não só a natureza, como contém também a dimensão dos deuses. Nós estávamos ali dentro. Talvez exagerando um pouco o ponto, quer dizer, não há lugar nesse mundo para ação humana autônoma. Tá certo? Quer dizer, a ação dos guerreiros na Ilíada, né? O comportamento dos marinheiros na Odisseia, né? Quer dizer, a todo momento há uma tensão entre a ignorância sobre o que fazer e essa ignorância, quer dizer, a experiência tensa com a ignorância com relação ao que deve ser feito, e ao mesmo tempo o temor pela ausência de orientação que só pode ser divina. Não depende da decisão humana, fundamentalmente. Né? O mundo, portanto, onde a ideia de autonomia humana não está posto ainda. Né? Há um texto muito interessante do Alasdair MacIntyre, um filósofo político do século passado, sobre isso, né? Sobre os critérios de racionalidade do mundo homérico, que mostra, portanto, a ideia de que é um mundo assim, fechado, mitologicamente constituído, e a ideia da ação humana ela começa a aparecer com pensadores como Antifonte, com alguns sofistas, quando o tema da cidade aparece, quando a política é inventada. E a política é inventada quando nós somos obrigados a deliberar sobre certas coisas. E aqui a passagem brilhante, magnífica, é a passagem do texto, quanto mais o mundo piora, mais o texto melhora, que é a Ética Nicômaco, de Aristóteles. E que Aristóteles dizia que, fala da deliberação, a importância da deliberação. Os humanos deliberam sobre coisas que não sabem. Exatamente, não sabem. Porque o que é sabido, por que deliberar? Né? Então, quando a natureza nos comanda, quando a divindade nos comanda, nós vamos deliberar o quê? Nós só deliberamos quando nós nos sentamos em volta de algum lugar e alguém pergunta, e agora? O que a gente vai fazer? Aí não sei, estamos perdidos e tal. Aí começa uma conversa e no final deliberamos. Quer dizer, deliberação é o motivo fundamental da política. Né? E o valor da política é exatamente esse, quer dizer, uma terapia coletiva para lidar com aquilo que nós ignoramos. Né? E quando nós fizemos isso, quer dizer, o sistema político, o sistema da experiência política, ele se autonomizou com relação ao abraço teológico. Essa foi uma primeira autonomização. Depende que essa autonomização ela se desfaz no longo percurso da Idade Média, quando a teologia, sobretudo no seu período mais brilhante, mais forte, período escolástico, ela dá conta de todas as representações possíveis do mundo, a política some mais uma vez, há uma desautonomização, uma heteronomização, né? Pensar na direção oposta, e o tema se repõe novamente no final da Idade Média, com a crise medieval, o humanismo, né? Com o pré-renascimento, e é interessante perder 3 minutos aqui, porque isso ajuda a entender as outras autonomizações que virão. O motor da nova autonomia, a nova secularização que vai aparecer no final da Idade Média. Quer dizer, aparentemente eu estou falando de episódios muito antigos, mas a chave inicial de questões que nos assolam está nesse lugar que eu vou mencionar agora. Né? Quer dizer, a experiência dos humanos ela é pautada pelo aqui e o agora, mas ela é pautada também por coisas que estão vindo lá de trás, que ainda não chegaram, vão chegar. O passado é uma plataforma de lançamento de mísseis, né? Que um dia vão cair e vão cobrar a sua presença. Nada é feito gratuitamente, produz um efeito. Então, uma das vantagens da história é a gente aprender a pensar no longo prazo, na longa duração. Então, esse evento que eu vou narrar aqui, ele tem vigência plena em alguma das nossas perplexidades contemporâneas. Que evento é esse? É uma fratura que existe dentro do universo teológico medieval, que atendeu pelo nome de nominalismo, chamada Revolução Nominalista, que acontece no século XIV. Um dos heróis dessa revolução é um franciscano inglês chamado William de Ockham. Alguns de vocês devem ter conhecido Guilherme de Ockham, né? Os que leram O Nome da Rosa e encontraram um personagem chamado William de Baskerville, criado pelo Humberto Eco, né? Que é, na verdade, uma fusão de William de Ockham com Sherlock Holmes. Né? O livro é genial, não é um livro policial e tal, mas o personagem do William de Baskerville é baseado no Ockham, que foi chamado para desvendar crimes dentro de uma abadia, ao mesmo tempo que foi chamado também para participar de um debate
sobre qual era o lugar da soberania, e o Ockham era do time que dizia que o lugar da soberania é aqui embaixo, contra o time que dizia que a soberania ficava lá em cima. Então, um personagem interessante, tal como o personagem do Nome da Rosa. Mas vamos esquecer Humberto Eco. O que o nominalismo fez? O nominalismo faz o seguinte: o nominalismo ele rompe com a narrativa escolástica, que é uma narrativa que aristotelizou Deus. Certo? Aristotelizou, quando Aristóteles entra no Ocidente, por um acidente, quer dizer, os árabes, quando invadem a Península Ibérica, trazem as bibliotecas gregas para o Ocidente, trazem Aristóteles, né? E trazem os tradutores de Aristóteles, o que é mais interessante. Né? Quer dizer, os árabes nos civilizaram já no século VIII, IX. Evidentemente que a cristandade já estava estabelecida. Estava estabelecida desde que Constantino se converteu ao cristianismo. Né? Agora, o que a cristandade, pelo menos os intelectuais da cristandade, vão dispor? De uma justificativa racionalista, filosófica, para entender Deus. Ainda que Deus conservasse seu aspecto misterioso, inacessível, porque por conta dos milagres, por conta dos dogmas, de coisas que a razão não explica e que estão ali presentes, enfim, os dogmas fundamentais, parte da experiência divina, parte da experiência religiosa, podia, segundo alguns intelectuais importantes da época, ser narrada dentro do aplicativo da filosofia aristotélica. Como se a filosofia aristotélica fosse um aplicativo filosófico, e é exatamente isso, um aplicativo. E a religião alimenta o aplicativo e recebe, evidentemente, a forma. Então, a gente olha para Deus da escolástica e vê o Deus de Aristóteles. O motor imóvel aristotélico que move toda a cosmologia do mundo, né? As grandes categorias que presidem a lógica do ser. Quer dizer, ou seja, o aristotelismo confere ao cristianismo a ideia de um mundo ordenado, um mundo previsível, um mundo no qual Deus é um gestor tranquilo. Ele cuida da regularidade do mundo. Né? Por razões de natureza diversa, os franciscanos ingleses, liderados por Ockham, combatem essa visão e põem no lugar dela a ideia de um fosso intransponível entre um Deus ultrapoderoso, velado, escondido, e o resto da criação. Não há nenhuma hierarquia, anjos, categorias, conceitos, termos. Né? Apenas Deus na sua infinita potência, mas voltado para si mesmo, escondido, incompreensível, insondável, e um conjunto das coisas aqui embaixo, que são coisas singulares, individuais. Porque a ideia que os escolásticos tinham é o seguinte, é que os termos gerais, tipo assim, cavalos, o termo cavalo. O termo cavalo é um conceito na mente de Deus, tá certo? Que permite que nós reconheçamos todo animal quadrúpede com crine que relinche. Quer dizer, aí, eis um cavalo. E o fato de a gente reconhecer cavalos, na nossa experiência, é uma prova que já existia um conceito prévio de cavalo, que por sua vez está vinculado ao conceito prévio de mamífero, vinculado ao conceito prévio de animal, ao conceito de si. Vamos subindo, para termos gerais que vão dando ideia, passar a termos mais específicos, até chegarem a mim, a esse telefone, já que eu não falo mais de cavalos agora, né? Mas enfim, a ideia de que, para chegar nos indivíduos, nós partimos de conceitos de natureza universal. Os nominalistas varrem essa parafernália, então ficamos nós dois, eu e Adal, olhando para o céu e não vendo nada. Todos nós aqui, ou seja, a completa... Deus desapareceu do mundo. Isso feito por um franciscano, tá? E que a única relação que nós podemos ter com Deus é acreditar, mas sem menor ideia do que vem de lá. Tá? Um pouco Santo Agostinho, já dizia uma coisa parecida, e o que Lutero vai dizer depois, um pouco vai lá na frente. Mas o que interessa para a gente aqui é o seguinte: essa revolução, ela produziu 3 atitudes: desespero ontológico, desespero teológico. Nós estamos no século da peste, da grande peste. O país perdeu metade da população da peste. Coisa terrível. E todo mundo, alguns devem ter visto aqui a incrível exército Brancaleone, a Armata Brancaleone, certamente, ou então o 7º selo, né? Procissões de autoflagelantes, pessoas carregando pedras enormes, se flagelando, o desespero teológico. Deus sumiu. Outra consequência, caridade franciscana. Esse é o século em que os franciscanos vão para a rua
e fazem opção preferencial pelos pobres, exatamente, né? Pelos animais, pelos doentes, e vão fazer a caridade mais alucinada que vocês possam imaginar, né? O capítulo, talvez, mais bonito da literatura italiana, que fala dessa caridade, está no livro chamado I Promessi Sposi, do Manzoni, que é um livro que vocês deviam ler toda semana, né? Tem passagens assim, pungentes da presença dos franciscanos diante dos flagelos da guerra e dos flagelos da peste na região em torno de Milão. Um livro formidável, ele dá conta disso. E uma terceira atitude é a seguinte atitude: pô, estamos nós aqui sozinhos, né? Vamos agir como se não houvesse Deus. Ou seja, os humanos saem de casa e começam a entender o seguinte, que a sua capacidade de conhecer, de falar do mundo, depende da experiência. Ou seja, uma cultura de experimentação, isso é importante, uma cultura de experimentação, ela vai ser, digamos assim, liberada por essa revolução teológica. Claro que isso não era pretendido, isso é um efeito. Enquanto que a cultura científica escolástica é uma cultura em que as categorias universais, que já estão prontas, desabam sobre o mundo, não há, portanto, pesquisa, não existe a palavra pesquisa, a cultura da pesquisa não existe. Ela só começa a existir quando nós partimos da seguinte hipótese: se Deus não existisse, quer dizer, vamos supor que Deus não existe, vamos então, já que não tem ninguém para nos ensinar, então vamos... Ou seja, nós começamos a dar aso a uma ciência, a uma pré-ciência experimental. Uma pré-ciência experimental. Né? Isso tem muito a ver com a origem filosófica do empirismo inglês. A ideia de que o conhecimento é precedido da experiência, é constituído pela experiência. E eu só posso ter experiência no mundo, né, que não é ordenado logicamente, não é ordenado racionalmente. Porque se eu tenho uma concepção racionalista do mundo, eu só vou ser empirista se for louco, se for, quer dizer, totalmente empírico. Né? Eu serei empirista porque eu ontologicamente estou convencido de que só existem fragmentos do mundo e que eu tenho que tentar reuni-los, juntar um com o outro, tal, comparar, tentar... Não, aí juntando 200 fragmentos eu posso dizer alguma coisa, né? Aparecem mais 4 fragmentos diferentes, aí eu altero o que eu falei. Vai dar em Bacon isso, vai dar em toda boa tradição empirista inglesa, Locke, enfim, e a coisa vai bater até Stuart Mill no século XIX. Vem dessa coisa aí. Mas o que isso tem a ver com a nossa conversa? É que essa ideia de que o conhecimento tem a ver com a experiência emancipa os seres humanos como não só sujeitos de conhecimento, mas emancipa os seres humanos na perspectiva de algo que o Hans Blumenberg vai chamar de autoafirmação, afirmação de si, sua presença no mundo, presença dos humanos como indivíduos, dotados de significado, dotados de dignidade, não dignidade moral, dotados de relevância. Tá? Ou seja, eu faço diferença. Tá? Portanto, a ideia de que o mundo não é para mim um espaço pré-determinado, um espaço no qual tanto o piso quanto o teto estão predeterminados. Eu, que agora me invento como sujeito autônomo, vou alterar tanto o piso como o teto, na medida em que a direção das minhas experiências me conduzir. Certo? Quer dizer, portanto, isso vai estar ligado a um programa de afirmação da minha existência. Não a autoafirmação no sentido psicológico, não. Enfim, o termo é o termo que o Blumenberg usa, self-assertion. Autoposicionamento, autoafirmação feito essa nota técnica. Não estou falando da autoafirmação, você tem desejo de autoafirmação, vocabulário psicológico. A ideia do autoposicionamento do sujeito em função do que ele faz. Isso é rigorosamente novo, isso é um vírus, quer dizer, isso é um elemento fundamental definidor do que virá a ser a modernidade. Quer dizer, a ideia de modernidade pressupõe outras coisas, mas pressupõe fundamentalmente uma descrição do mundo, né, que a gente poderia chamar fundada no que a gente poderia chamar de um individualismo ôntico. O fato do individualismo ôntico. E estou usando individualismo aqui não no sentido moral, crítico, no sentido puramente descritivo. Somos um conjunto de indivíduos. Podemos ser, evidentemente, um coletivo de sujeitos dotados a partir de certos consensos, mas nós somos, primariamente, um conjunto de indivíduos. E o que nos define como indivíduos é uma crença na autonomia individual, certo?
Crença essa que é corroborada pela possibilidade de experimentar o mundo, né? De produzir conhecimento, de acrescentar coisas ao mundo e, portanto, experimentar pela primeira vez a sensação de progresso. A sensação de progresso. É o que o Blumenberg chama de progresso possível, né? Ou seja, evidentemente, isso aqui isso é contemporâneo com a Revolução Científica. Isso vai encontrar um paralelo imediato com a astronomia. E os textos do Alexandre Poiré sobre isso são fundamentais. Quer dizer, nós saímos do mundo fechado para o universo infinito. E nessa passagem do mundo fechado para o universo infinito, é visível que há progresso. Mas progresso no sentido puramente mundano. Tipo assim, a lente que o Galileu está usando é melhor do que a minha. Porque ele foi lá num polidor de lente, foi lá no óptico, né? Que desenvolveu uma técnica moderna, uma técnica nova, e fez um telescópio melhor. O dele é melhor que o meu, ele observa melhor do que eu observo. Está entendendo o ponto? Quer dizer, não é ideia de um progresso metafísico, né, genérico e tal, que todo mundo, a humanidade vai em direção a alguma coisa predeterminada, mas a ideia de que saímos de um certo imobilismo, do mundo em que o Poiré designava como o mundo fechado do Poiré, e o mundo onde a ideia de infinito, né, a ideia de infinito, ela decorre não por uma adesão metafísica ao conceito puro de infinito, mas pelo reconhecimento do seguinte questão: dizer, onde é que nós vamos parar com isso? Onde é que nós vamos parar? Vai se inventando, vai se navegando, né? Certo? Quer dizer, o mundo que, exatamente por esse Big Bang, por essa explosão da experimentação, claro que há outras dinâmicas que estão presentes em volta disso, mas essa mutação cognitiva, mutação tema predileto nosso aqui, ela cria um novo tipo de sujeito cuja presença no mundo é expansiva. É expansiva. Né? Através dessas duas variáveis fundamentais. A variável da minha autoafirmação, da afirmação da minha presença, do meu sujeito, do meu próprio sujeito, da minha dignidade, e através da ideia daquilo que o Blumenberg chama de progresso possível. Não é uma adesão a um programa de progresso, não. É o progresso possível. Esse ponto é um ponto que eu acho muito interessante para a gente pensar e eventualmente discutir. Essa ideia do sujeito autônomo, por sua vez, ela não é produzida só por um autor ou por um pensador, ela é disseminada, ela vai pipocar em vários lugares. Petrarca, por exemplo, vai falar que ele é cidadão de si mesmo, né? Certo? Quer dizer, que desloca todo um vocabulário sobre cidadania que vem desde os gregos. Os atenienses diziam que eram cidadãos de Atenas, né? Os estoicos diziam que eram cidadãos do universo, né? Os cristãos diziam que eram cidadãos de Jerusalém, né? Nossa pátria Jerusalém. Petrarca vai dizer que ele é cidadão de si mesmo. Quer dizer, exatamente o autoposicionamento do sujeito como indivíduo. Né? Isso vai aparecer no outro pensador importante do pré-renascimento italiano, foi Pico della Mirandola. Esse genial, que escreveu um livro chamado A Oração da Dignidade, em que ele, apesar do título ser meio careta, né, parece um catecismo, mas não é, nada de catecismo. É a defesa da dignidade humana. Esse é um debate importante do século XV, né, no Quattrocento, que é os defensores da dignidade humana contra os defensores da dignidade divina. E a dignidade humana do Pico é individual. Ele chega a ponto de transcrever, entre aspas, o diálogo de Deus com Adão, o dia que Adão foi criado. Teve lá, fez uma regressão kardecista e compareceu lá e disse o seguinte, ele testemunhou por lá da história, né? Deus assim, meu filho, vem cá, olha, eu criei você, coloquei você no mundo, mas não atribuí a você nenhuma finalidade. Aí Aristóteles já deu um pulo na tumba. Primeira frase. Como é que há alguma coisa no mundo que não tem finalidade? Explica uma coisa dessa. Eliminei a causa final aristotélica, né? Só tem sua causa, a causa material. Coloquei você no mundo sem que você tivesse qualquer finalidade, para que você livremente, como artífice livre, se é literal, definisse a sua própria finalidade. Quer dizer, transfere para Adão o seu poder demiúrgico. Adão é que vai definir quais são as finalidades da vida. E aí tem a parte da fala de Deus que é contra qualquer programa de partido ecológico existente no planeta. A natureza e os outros seres que eu pus no mundo, eu pus para que você possa dispor deles do jeito que você quiser. Faça com eles o que você quiser. Você toma, o mundo é teu. Tá? Então,
impressionante, quer dizer, na verdade é a reinscrição do mito antigo num contexto totalmente diferente, e que a ideia é mostrar como é que agora eu tenho um indivíduo que é index sui, ou seja, que é um critério fundamental da ideia de autonomização. Quer dizer, nessa autonomização com relação à teologia, eu tenho uma outra autonomização ali dentro, que é a autonomização do indivíduo. Claro que do ponto de vista prático ele está interligado com todo mundo, mas a representação que esse indivíduo faz de si mesmo é do sujeito autônomo, potente e index sui. Ele mesmo é o índice do seu próprio comportamento. Isso vai criar um problema terrível para a teoria política do século XVI. Como é que vamos imaginar ordem no mundo povoado por gente desse tipo? Tá? O problema é que a teoria política tem até hoje. Porque a teoria política escolástica não tinha esse problema. Todo mundo era obediente, todo mundo sabia que ia obedecer. A ideia de autonomia não tinha feito ainda a sua corrosão básica. O problema é que essa autonomia ela tem uma dimensão emancipatória, mas ela tem uma dimensão de fuga para frente. E o que acaba acontecendo, segundo alguns autores, sobretudo o Hans Blumenberg, para mim é quem melhor pensou isso, é que o valor da autoafirmação e o valor da capacidade de inventar coisas, a curiosidade, o progresso prático, essas ideias acabaram sendo ponderadas numa direção diferente. E aqui eu vou ter que fazer um comentário técnico, mínimo, mas que é fundamental para eu poder fazer a passagem do meu argumento. Blumenberg diz o seguinte: os teóricos da secularização dizem que a modernidade ela é a secularização do cristianismo. Certo? Portanto, a ideia, por exemplo, de providência divina, ela vai ser secularizada na modernidade através da ideia de história. Tá? A ideia da dignidade divina aparece secularizada sobre a ideia de dignidade humana. A ideia do poder absoluto de Deus aparece secularizada no poder absoluto do soberano. E assim por diante. O que o Blumenberg diz, eu acho que é muito interessante, muito inteligente, é o seguinte, é que o termo secularização é uma velhíssima metáfora que começa no direito, e ela foi empregada para a secularização de bens eclesiásticos. Uma coisa muito antiga que durou até a Revolução Francesa, aqui no Brasil, né, quando Pombal mandou os jesuítas embora, as suas propriedades foram secularizadas, ou seja, propriedades eclesiásticas passaram para o Estado. Nesse sentido, ocorre a secularização. Né? Há uma perda, alguém perde alguma coisa, certo? Por um ato unilateral de outrem. Então a secularização é um conceito que implica em perda. Alguém está perdendo. E tem subrepticiamente a ideia de que o mundo antes da secularização era mais completo. Esse mundo se perdeu, que uma parte dele se destacou e ganhou outra forma. Quer dizer, na verdade, os discursos da secularização são discursos que mostram que a modernidade é um mito. Que a modernidade não passaria de uma pré-modernidade sob disfarce. Né? Que tudo já havia sido prefigurado pela lógica cristã e pelas cosmovisões que o cristianismo produziu ao longo do tempo. Muito mais coisa que o Blumenberg diz sobre isso. O Blumenberg é tema para 8 ciclos. Né? Recomendo que vocês leiam, porque é um texto que abre a cabeça, sobretudo a sua obra magna, que é A Legitimidade da Época Moderna. É um livro extraordinário para entender esse processo. O Blumenberg vai dizer o seguinte: a modernidade ela tem legitimidade, sim, ela tem elementos inovadores, e o principal elemento inovador da modernidade é o tema da autonomia dos indivíduos em busca da sua autoafirmação, da sua autoposição. Indivíduos em busca da sua própria autonomia. Isso é um fato novo, isso é uma definição nova. O problema acontece o seguinte: nenhuma coisa nova acontece desvinculada do passado. De alguma maneira o passado, quer dizer, a história da sociedade não é uma história de rupturas em que a gente dinamita o passado e começa tudo de novo. Isso David Hume já dizia, né? Quer dizer, não é um teatro que você acaba o primeiro ato, a gente tira aquela parafernália toda, começa o segundo ato, uma outra história. Não é assim. O palco está sempre montado, o primeiro ato continua. Então, a gente pode ter a seguinte experiência, quer dizer, momentos em que algumas ideias novas aparecem, mas essas ideias novas vão ser usadas como respostas a perguntas antigas. Tá? O Blumenberg chama isso de ocupação. Então, a ideia da autoafirmação dos seres humanos, que é uma ideia nova, ela vai ser entendida
como resposta a uma questão posta pela Idade Média. Quem tem a dignidade sobre o mundo? Quem tem dignidade? Então, essa pergunta era respondida na Idade Média: Deus tem a dignidade. A partir de um dado momento, eu não me satisfaço mais com a resposta, que Deus tem dignidade. Mas eu continuo fazendo a pergunta. Certo? Quer dizer, o fato de eu não querer mais a resposta não me leva a desistir da pergunta. Só os grandes pensadores revolucionários produzem respostas novas e desistem das perguntas que são feitas antes deles. Eu conheci 3 só que fizeram isso: David Hume, Wittgenstein e Freud. Esses 3 não responderam a nenhuma pergunta, eles criaram as perguntas e produziram as suas próprias respostas. Outros pensadores geniais, também revolucionários, tiveram que produzir teorias novas para responder a perguntas que não foram eles que escolheram responder. Então, a velha pergunta sobre a dignidade que preside o mundo, certo? Ela foi, embora esvaziada da sua resposta tradicional, ela serviu de calço, né, de lugar, de abrigo, por isso que o Blumenberg chama de ocupação, né, para que a ideia de autoafirmação dos indivíduos tivesse o seu lugar. Então, é como se os indivíduos fossem os novos, tal como o Pico della Mirandola falou, como se eles fossem os novos senhores do mundo, a moda de Deus. Tá? E com relação à ideia de progresso, a mesma coisa, como se a ideia de progresso possível fosse entendida como um sinal de uma resposta a uma pergunta também prévia: o que dá o sentido do mundo? Onde é que está o sentido do mundo? E essa pergunta medieval era respondida pela escatologia cristã, a ideia de que há um sentido, de que há um processo, de que há uma terminalidade. Tá? Desfeita essa escatologia, tá? A pergunta subsiste. Então, o que acontece? Quer dizer, experimentos simulados que os humanos estão fazendo a partir da modernidade ganham um calço metafísico muito maior do que estaria escrito na própria experiência. Em termos assim mais diretos, eu vou dar um exemplo que eu acho que resolve um pouco essa coisa intricada que o Blumenberg desenvolve. Vou dar um exemplo que é a ver com política, que eu acho que é um exemplo mais amigável, né? Que é o seguinte: quer dizer, uma das consequências uma das características da humanidade, da modernidade, é o princípio da autoafirmação, né? Nossa autoafirmação como indivíduos. Uma das percepções mais antigas da história humana e da sociedade, que estão presentes fortemente na Idade Média, é a ideia de que a experiência nossa com o mundo é uma experiência perigosa. É atual isso, né? Mas enfim, eu não estou falando do mundo contemporâneo. A ideia de que ontologicamente o mundo é um mundo endangering, tá? A ideia do sofrimento, do risco, e portanto os humanos são uma espécie que tem que ser protegida. Tá? A ideia da proteção. Quer dizer, a autoproteção, a ideia de autoproteção é quase que um corolário dessa percepção presente na Idade Média, de que estamos diante do mundo que é perigoso. Tá? Perigoso porque ele é teologicamente ordenado, porque nós não sabemos direito o que Deus quer, tá? Nós não temos noção do que do certo e do errado, se não fomos corretamente conduzidos. Nós estamos o tempo todo, depois que fomos expulsos do paraíso, depois que ficamos pós-lapsados, o tempo todo em perigo. Essa é a ideia. Pecando, em perigo, culpados, né? Enfim. Fora o perigo material, imediato, guerra, peste, doença, enfim, o diabo. O mundo é horroroso. Tá? Digo horroroso, mas muito perigoso. O que faz com que a espécie ela tenha que ter um complemento necessário da proteção. Tá? Isso, portanto, é uma percepção que vem da Idade Média, ela está presente ainda na modernidade, e ela captura, isso é interessante, a ideia de autoproteção, que é antiga, ela captura a ideia de autoafirmação. Quer dizer, a autopreservação, ela captura a ideia de autoafirmação. São duas ideias diferentes. Tá? A ideia de autoafirmação me leva à liberdade. A ideia de autoproteção, autopreservação, pode me levar à submissão. Então, me leva à liberdade. Tá? Um amigo de Montaigne, Etienne de la Boétie, escreveu um tratado maravilhoso no século XVI, Discurso sobre a Servidão Voluntária. Ele pergunta por que as pessoas obedecem.
Como é que alguém me explica isso? Por que muitos obedecem ao um? E depois muito especular a educação, papapá, ele chega à resposta final. Obedecem porque troca a obediência por segurança. A souveraineté de vivre misérablement. Né? Segurança de viver miseravelmente. É isso que explica. Estou dando um exemplo da própria época, né? Portanto, é um lugar comum isso, a ideia de que o nosso programa principal é o da autopreservação. Aí vem a modernidade e diz que não, o nosso programa principal é o da autoafirmação. O fato é que o efeito disso na teoria política até o século XVII, pelo menos XVIII também, é a ideia de que o que a teoria política tem que fazer é imaginar formas de vida, sistemas políticos que garantam proteção. Garantam proteção. Então, Johann Althusius, famoso pensador holandês, primeira frase do livro dele: os homens nascem nus como náufragos. Primeira frase, não preciso dizer mais nada. Nascemos como náufragos, chegamos náufragos no mundo. É a imagem bonita, mas muito terrível. Né? Então, a condição originária de naufrágio. A política, o que ela faz? O livro chama-se A Política. A política é o acolhimento que o náufrago tem que ter para sobreviver. O que eu demando, então, à política? Proteção. A própria ideia robesiana, né, de um sujeito humano que está no mundo em busca da sua preservação, da sua autopreservação, que descobre que se cada um buscar a preservação por si próprio, todos vamos nos matar, e é obrigado a criar um terceiro elemento, artificial, que é o Estado, para nos proteger a todos. Quer dizer, mesmo Hobbes, que é um autor muito mais sofisticado que Althusius, está presente a ideia de que o móvel fundamental da política é a autopreservação. Ou seja, o programa da autopreservação, ele acabou vencendo e ultrapassando o programa da autoafirmação. Poucos pensadores foram pela direção da autoafirmação, pelo posicionamento ativo, criativo dos sujeitos do mundo, em troca do elemento da autopreservação. Claro que depois alguns pensadores vão misturar essas duas coisas. Né? Só pode haver autoproteção com autoafirmação. E autoafirmação sem autoprocessão talvez seja uma coisa suicida. Então vamos tentar imaginar formas compactas. Mas enfim, o que eu quero chamar a atenção com essa referência a essa autonomização, que eu gastei muito tempo porque ela dá passagem para as outras, surgimento na modernidade de um agente, mesmo com todas as deflações que ele sofre, menos autoafirmação e mais autoproteção, né? Mas a presença de um agente cujo comportamento é errático, cujo programa de ação no mundo é um programa caracterizado pela autopercepção de que eu não caibo dentro de mim. É Maquiavel dizendo: seres humanos sempre querem melhorar. A ideia da insaciabilidade. Né? Que exatamente a autoafirmação, a percepção de que as coisas podem ser aperfeiçoadas, ou seja, uma insaciabilidade, uma insatisfação constitutiva. Isso está lá no Maquiavel, no capítulo sobre os principados mistos, e vai estar no Dr. Freud, no mal-estar na civilização. Tá? Certo? Vai estar em Newman, quando define os seres humanos como sujeitos passionais. Somos orientados pela paixão. Tá? Está na hora, então, já. Quase. Então, olha, deixa eu fazer um fecho aqui, então. Não, tem que estar gravando, deixa eu ver. Porque está gravando aqui, importante. Deixa eu fazer um fecho aqui, mas sem cortar muita coisa, que é o seguinte. Então, isso é inédito, quer dizer, a ideia do universo, a ideia do universo comandado por um sujeito errático, potencialmente errático, cujo motor fundamental é o princípio da paixão, o princípio, Freud vai chamar de pulsão. Evidentemente que tudo isso é mitigado pelo trabalho da cultura,
pelo trabalho do hábito, como o Rio vai dizer, pelo recalque, pela invenção da cultura, como elementos de normalização. Mas, fundamentalmente, a ideia de um agregado humano cuja definição fundamental é a capacidade crescente agregada de acrescentar coisas ao mundo. Bom, isso se agrava quando? E agora eu vou para o ponto que vai me permitir fazer a conclusão. Quando outro subsistema autônomo se destaca da vida social, que é a economia. Esse processo é belamente narrado por um grande autor, que também é para ler toda semana, né? É genial. Tipo do livro que não pode deixar de ser lido. A Grande Transformação, de Karl Polanyi. Pensador do século XX, primeira metade do século, melhor entendeu o que se passou com o mundo com o advento da Revolução Industrial e do que ele chamou de religião de mercado. E até eu sei que Marx escreveu coisas magníficas sobre isso. Mas Polanyi tinha uma vantagem sobre Marx, é que Marx era um pensador fascinado pelo progresso, pelo desenvolvimento das forças produtivas. Não podia deixar de ser, porque esse era o sentimento do século XIX, que a emancipação humana tinha a ver com a liberação das capacidades criativas e produtivas. Tá? Então, e Polanyi tem a vantagem de pensar, primeiro depois de Marx, né, tendo lido Marx, e pensar isso com um travo cético. Tá? Um travo bastante cético, que levou ele a dizer o seguinte: o que há de mais intolerável na história dos humanos não é a mudança, é a mudança rápida. Mudança rápida. Mais importante do que o ritmo, do que a direção da mudança, é o ritmo da mudança. Tá? A direção pode ser inevitável. Inventaram máquinas, houve acumulação primitiva de capital, cercamento dos campos. Esses são processos macro-sociológicos, históricos, que estavam vindo há muito tempo. Estavam vindo. Mas a velocidade do desabamento que isso teve sobre a sociedade inglesa, no final do século XVIII, criou um sistema de destruição da sociedade. Em que Polanyi vai descrever, quando Polanyi descreve, ele usa a expressão do grande poeta William Blake e designa esse processo como moinhos satânicos. The Satanic Mills. Satânicos por quê? Porque a rapidez do processo era tamanha que os que sofreram o processo não tinham a menor ideia daquilo que estavam sofrendo. Exatamente como o mal quando intervém. Tá? O mal quando intervém. Quer dizer, vou dar um conteúdo gnóstico um pouco nessa expressão. Dentro do Satanic Mills. Uma potência irrecorrível que altera os modos de vida, desloca as pessoas espacialmente, desloca todos os deslocamentos possíveis, né? Se abate sobre a Inglaterra, sob a forma de revolução industrial, e, sobretudo, uma revolução na forma de produzir. Aí Marx escreve isso melhor do que ninguém, mas uma forma de produzir associada ao que o Polanyi chama de religião de mercado. Esse é que é o ponto. Não é só a forma de produzir, é a religião de mercado. O que é que a religião de mercado faz? Primeiro, chamar de religião, né? Ou seja, a ideia de um conjunto de dogmas, cuja veracidade não é atestada por argumentações ou princípios minimamente racionais. Segundo, a ideia de que há uma mutação da definição da natureza humana. Indo direto ao ponto, pela primeira vez na história da humanidade, o sistema econômico ele é pensado, imaginado, fora de qualquer injunção de natureza moral, política, histórica, tradicional, seja lá o que for. O conceito central do Polanyi é o conceito de embedded, de envolvimento, embebimento. Tá? A ideia dele é de que nas outras sociedades, ele estuda isso, ele não está falando só de orelhada, ele estudou muito antropologia, muito história social. Nas sociedades pré-modernas, claro que havia economia, claro que havia mercado, havia troca, sempre houve. Mas o fato é de que essas práticas econômicas estavam embebidas, né? Embebidas, circunscritas, em outras dimensões da sociedade. Leis contra a usura, interdição para a realização de feiras em alguns espaços e alguns dias, um calendário religioso enorme que interditava certas práticas econômicas, obrigações morais entre patrão e empregado. A gente não tem muito tempo, mas quer dizer, por exemplo, o próprio conceito de salário na Inglaterra pré-moderna é muito curioso. O salário é o valor, é o preço, é o conjunto de dinheiro que eu tenho que ter para ter uma vida digna. O que é uma vida digna? Esse é um conceito que nenhum economista contemporâneo quer discutir. Isso não é um conceito, é um conceito moral, não é econômico. Então, o que é uma dívida? É o que o sujeito precisa para ter uma existência decente.
E como é que eu meço isso? Havia uma lista de víveres, de bens que uma família tinha que ter. Tinha lá o pão, a carne, cerveja, evidentemente. Né? E aquilo, o valor daquilo, estimava-se tanto, e quando acontecia alguma debacle econômica, e por alguma razão os fatores econômicos não podiam pagar aquele salário, a paróquia, que era o município, a renda mínima do Suplicy, a paróquia complementava o salário. Complementava o salário, ou seja, tirando os impostos, porque o salário ele é uma medida de natureza moral, que levou aquele magnífico historiador inglês, o Thompson, né? Escreveu A Formação da Classe Operária Inglesa, um livro insuperável também, falar de uma economia moral das massas. Quer dizer, a economia moral das massas foi destruída pela economia política dos praticantes da religião de mercado, que dizia o seguinte: o salário é determinado por variáveis econômicas. Quanto é que eu tenho de oferta de mão de obra? Tanto. Quanto é que eu tenho de produtividade de capital? Tanto. Então, X, esse é o salário. Mas não cobre necessidade mínima. Sinto muito. A longo prazo, isso tem de equilíbrio. A longo prazo tem de equilíbrio. A ideia, portanto, de que a virtude do sistema econômico ela vai ser detectada no longo prazo. Mas nós temos um defeito básico, que nós vivemos no curto prazo. Né? Keynes vai dizer que a longo prazo, espero que nós sejamos exceção, mas Keynes vai dizer que a longo prazo todos estamos mortos, não é isso? Então, o longo prazo não pode ser medida de justiça de qualquer política. Isso, no limite, é genocida. Né? Sobretudo, portanto, a ideia de um sistema econômico cuja lógica é totalmente voltada para si mesmo, desvinculada do restante das relações sociais. Uma das primeiras medidas que o parlamento inglês toma quando o sistema de mercado começa a se desenvolver é a ruptura da lei dos pobres, chamado sistema de Spin-Hamlin. Acaba a complementação da paróquia. Nós vamos ganhar o que o mercado pagar. Ou seja, a ideia, portanto, de que os fatores econômicos, que são aleatórios, conferem à sociedade um grau de aleatoriedade que transforma a convivência numa coisa lotérica. Polanyi disse uma coisa interessante, é que se isso tivesse continuado desse jeito, a sociedade do século XIX teria acabado. Acabado. Ele faz uma profecia retrospectiva. Só não acabou por quê? Porque a organização dos trabalhadores, no lado, e a aristocracia rural resistiram contra a mercantilização absoluta do trabalho e da terra. Uma aliança estranha, né? O ruralistas, vou chamar o termo contemporâneo, e a classe operária, por razões diferentes, os operários, greves, quer dizer, não vamos trabalhar 16 horas, isso não existe. Então, limites à jornada de trabalho, férias, proteção às mulheres gestantes, proibição do trabalho infantil, trabalho insalubre nas minas, quer dizer, tudo. Né? Isso começa no século XIX. Claro que alguns acelerados pensam em tirar isso em alguns países, mas isso é um processo que a maioria dos países decentes passou. Certo? A classe operária não derrotou o capital, como a gente falava antigamente, mas ela repôs na dinâmica econômica o princípio do embeddment. Né? A economia, em certo sentido, voltou a ficar embebida no conjunto de relações sociais. Mas na virada contemporânea ocorre um desembebimento, né? E os mercados voltam a ganhar uma dimensão de autorregulação em escala internacional, né? Escapando a qualquer possibilidade de regulação nacional. Né? E a nação é o marco da nossa inscrição cidadã. Mesmo se nós fôssemos um povo ativo, civicamente, coisa que não somos, né? Mesmo se fôssemos, seríamos um povo ativo de um certo marco nacional. Portanto, um povo incapaz ainda politicamente de intervir, pelo menos diretamente, numa agenda que tem a ver com uma configuração de um mercado autorregulado internacional, coisa que o Polanyi não viu, porque na época dele não estava configurado. Então, é exatamente essa dinâmica contemporânea de uma economia autorregulada, certo? E que, coisa que Marx viu muito bem no século passado, que não pode abrir mão da ideia do progresso ilimitado, porque a produção de mercadorias ela não contém dentro de si o princípio da sua interrupção, a não ser por alguma crise sistêmica, superprodução, mas ela não tem dentro de si o programa da contenção. Tá? Então, a ideia do progresso ilimitado e da aceleração tecnológica como vertente que convergem, não decorre de uma escolha ideológica apenas. Claro que há muito investimento ideológico nisso. Decorre de uma dinâmica sistêmica internacional,
certo? Que exige aceleração como forma ordinária de viver. Quer dizer, a aceleração não é mais extraordinária, a aceleração ela se transformou na experiência do ordinário, a velocidade das interações. Né? No mundo cuja dinâmica básica exige cada vez mais aceleração. Isso o Dr. Marx viu, quando o modo de produção de mercadorias ele é expansivo. Ele não se preocupava tanto com isso, por quê? Porque ele era um homem crente, né? Que acreditava que era uma boa coisa para a humanidade o desenvolvimento progressivo das forças produtivas. Tanto é que para ele o problema do capitalismo é que o capitalismo freava, veja só, o desenvolvimento das forças produtivas. Então a gente tinha que destruir o capitalismo, buscar uma forma de sociedade socialista e comunista lá na frente, para que as forças produtivas tivessem uma dimensão fundamental. Claro que na tradição marxista, alguns outros pensadores mais na frente fizeram a crítica disso, o André Gorz, por exemplo, que é um marxista alucinado, que propõe o fim do trabalho, né? Bem heterodoxo, né? O marxista do fim do trabalho, muito interessante. E alguns discursos que apareceram no século passado, por exemplo, o Clube de Roma, que propunha crescimento zero, a ideia de crescimento zero para a humanidade como forma de deter a aceleração tecnológica. O problema é que a ideia de humanidade é abstrata. Crescimento zero pode ser tolerável na Suécia, mas no Congo, na África, é genocídio, uma coisa dessa. É uma sociedade que estão em patamares de qualidade de vida para as quais essa conversa nossa aqui teria que ser outra. Né? Teria que ser outra. São sociedades nas quais não há progresso nenhum. Então, algum progresso, tem que calibrar esse discurso. Né? Mas, de uma forma agregada, convergindo com o tema que o Adalto nos propôs, quer dizer, esse programa da aceleração, ele tende a ser o ordinário da experiência humana, né? Cujo ponto de partida foi o princípio, na verdade, emancipador. O que o Blumenberg propõe é fazer uma avaliação da modernidade, tentar diferenciar o princípio da autoafirmação do princípio da autopreservação, tentar diferenciar a ideia de progresso possível, nossa capacidade de inovação, da ideia do progresso envolvido numa dinâmica de aceleração louca, e fazer dessa defesa da autonomia e da destreza humana uma plataforma para algum tipo de resistência, ainda que seja de natureza filosófica, teórica, para imaginar alguma alternativa, alguma saída. Tá? Mas, de modo algum, a ideia de modo algum, acho que nós deveríamos embarcar na ideia de que a modernidade está condenada. A modernidade foi um erro, na medida que nos trouxe ao mundo tal como está, o que justifica um pouco o discurso da secularização. Quem mandou sair da bolha teológica? Né? Quem mandou? Né? Então, muito discurso antimoderno, na verdade, está inscrito numa valorização da teologia política. Né? Numa cidade governada por um teocrata, né? Não me parece ser uma boa política. Obrigado.